Agora, a gente indo para o último item dessa aula, que é a flexibilidade, eu acho que isso é uma das características mais difíceis de lidar quando a gente tem um aluno autista, né? Isso faz parte da característica deles, é muito intenso, muitas vezes, eles são extremamente rígidos, é muito difícil para ele uma mudança de rotina, né? Por isso que eles tanto precisam tanto a mudança de rotina, como mudanças de ambientes, ou quando eles têm que visitar alguém, porque o que a gente faz? A gente informa tudo o que vai acontecer antes, né? Assim como na aula de artes, a gente tem todo o passo a passo daquela aula, né? E eles também têm todo um passo a passo da semana deles, às vezes, né? Eles já estão tudo organizado, eles sabem que aquele dia eles têm terapia disso, depois eles vão no shopping, outro dia eles vão na aula de música, outro dia de manhã, todos os dias eles vão à escola. Mas o que acontece? Muitas vezes acontece o imprevisto, né? Tanto para a família, ou mesmo para a professora, né? Já tive que cancelar uma aula 1 hora antes, né? E aí eu tenho que lidar não só com a rigidez do aluno, como também com a rigidez da minha monitora, né? E isso foi um desafio, porque ela ficava esperando, esperando, e às vezes, na última hora, eu tinha que cancelar uma aula, porque tinha acontecido alguma coisa aqui na minha casa, às vezes até um vazamento, né? Às vezes um cano estoura, né? E tu tem que pegar e ver, dar um jeito, porque senão a casa vai alagar. E aí, o que tu vai fazer? Não tem como tu dar aula, né? E então, com a aula de artes, eu acho que basicamente a arte já é uma atividade, já é uma atividade extremamente flexível, como eu falei para vocês. Como não existe certo e errado e tudo pode, né? Ela já começa a te ensinar por aí, né? Na medida em que tu mesmo vai conseguir ter o teu espaço com o teu estilo e não com um padrão que já existe, isso já ensina muitas vezes eles, né, de que a vida não é aquele passo a passo tão metódica, né? Que a vida nos surpreende, né? Então, na verdade, né? Isso eu acho que a gente consegue trabalhar muito com o dia a dia, né? Com com a experiência de vida, né? No caso da minha monitora, quando eu conheci ela, ela não saía de casa, né? Ela passava o dia em casa, ela não dormia à noite, porque ela tinha dificuldade de sono, que isso também é uma característica dos autistas, né? Ela ficava a noite inteira acordada, e de manhã, por exemplo, ela não tinha uma rotina saudável, vamos dizer assim, porque ela tinha que compensar o sono que ela não tinha à noite. Ela ela não se expunha, como eu falei para vocês, no Instagram. Ela simplesmente vivia isolada no interior da Paraíba, né? E tinha muita dificuldade de se relacionar com as pessoas que ela não conhecia. E uma das dificuldades dela é justamente a rigidez, né? Ela começou a ter um tratamento com terapia comportamental baseado na aba, e foi muito legal também, porque, que nem eu digo, não é só a arte que vai ajudar um indivíduo com autismo. Eu acho que é uma combinação de coisas, né? A arte, ela pode entrar nesse meio se o indivíduo tem uma habilidade, ou se, de repente, ele já tem todas as outras terapias como uma tentativa para alguma coisa ou outra. Tem também, né, a medicação, muitas vezes, que é combinada com tudo isso. E o que aconteceu com a Jessie é que a arte, ela foi uma porta de entrada até para um tratamento melhor, né? Ela conseguiu ter um médico, né? Um médico que ajudou ela a melhorar o sono dela, né? Então, ela já não dorme, ela dorme durante a noite e ela acorda de manhã mais cedo, inclusive para acompanhar as aulas que ela dá comigo no Arts and Hearts. Ela começou a ter uma terapia comportamental que começou a organizar ela, né? Ela conseguia expressar os sentimentos dela, que nem isso ela conseguia, né? Aí a arte entrou como uma porta para uma vida melhor, para uma vida com mais qualidade de vida, né? E eu tive algumas dificuldades com ela, de ela entender que muitas vezes a aula tem que ser cancelada, ou a gente muda, ou o aluno diz assim, olha, Grazi, hoje eu não vou poder fazer aula, mas assim, porque ele tem uma prova amanhã, que é muito importante, ele tem que estudar, e ele cancelava de última hora, e isso incomodava muito ela, né? E assim a gente foi devagarinho fazendo com que ela entendesse que muitas vezes existe um imprevisto, né? Que não existe só ela no mundo também, né? E começou, então, a flexibilizar. Eu acho, gente, que a flexibilização, muitas vezes, é importante, né? Porque isso também ocasiona, quando tu é muito rígido, qualquer não que aconteça na tua vida, e de um autista, qualquer mudança de rotina, pode causar, como eles se chamam, um meltdown, né? Aquele ataque, um chilique, como a gente diz, né? E assim, muitas vezes, o autista é mal interpretado. Dizem que ele é mal educado pelo fato de ele estar tendo aquele ataque, às vezes num supermercado, às vezes numa loja de brinquedos, porque uma mãe diz, não, agora eu não vou dar brinquedo, porque tem crianças que não aceitam esse não, né? E o brinquedo, às vezes, tem a hora de tu ganhar o brinquedo. Se é o reforçador dele, ele tem que ganhar o reforçador, se alguma coisa ele fez de boa, e eu acho que isso é muito importante a gente trabalhar, né? É começar a ensinar que, por exemplo,
se tu fez alguma coisa que não foi legal comportamentalmente, né? Teve um comportamento disruptivo, como a gente diz, né? Ele não pode ganhar um reforçador que ele gosta e que seja positivo para ele naquela hora, não, né? Naquela hora a gente vai ter que se aguentar, conseguir acalmar a criança, né? E aí, então, conversar com ele depois. Claro que quando dá para conversar, que quando o indivíduo, a criança tem essa capacidade intelectual de entender, né? E com a aula de artes também, né? Gente, acho que em suma é isso, né? Eu acho que a flexibilização faz parte da vida de todo mundo, é que nem eu disse, não é porque é um autista que não tenha que ter limites também, né? Então, e não é porque é um autista que não tenha que ser educado. O que acontece é que muitas vezes um autista, a gente tem que colocar muito mais esforço nessa educação, né? E tem que ter muito mais estratégias visuais, repetição, como eu coloquei aqui, a previsibilidade, né? E eu sei que demanda muito de uma mãe, né, para educar um autista, mas é assim que a gente vai conseguindo, passo a passo, né, de pouquinho em pouquinho, fazer com que esse indivíduo consiga ter uma melhor qualidade de vida e sua família também, né? Então, eu acho que era isso, né? Vamos depois para a terceira aula. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima aula. Beijo. Eu espero que eu tenha feito um good job, tá? Beijo, gente.